Quadro Perguntas e Respostas, aonde alguém da minha equipe, no caso aqui o Vitor, vai aqui tá trazendo várias dúvidas que surgem, que vocês colocam nas nossas redes sociais aí, e as principais curiosidades, e claro, trazendo alguns assuntos que eu acho conveniente e interessante para quem está no processo de ganho de massa muscular ou de perca de gordura, ou até mesmo os dois. Então segue lá. Bora, não esquece de me seguir nas redes sociais, lembre-se, YouTube, Bruno Rocha Oficial, Instagram e Facebook, Bruno Rocha Concept. Tá tudo anotado aqui embaixo, bora lá? Seguindo. Pode esquecer o sininho também, né? Boa, Vitor. Coloque lá, se inscreva e aperte os sininhos, assim você vai saber quando tem algum conteúdo novo aí no ar, rolando. Então fica ligado, vai lá no YouTube e coloque, ative as notificações lá, beleza? Tamo junto, vamos lá. Vamos lá. Então, Bruno, as pessoas têm perguntado um pouco a respeito do custo, né, de manter um corpo em forma e tal, né, e querem saber, né, quanto que sai, né, esse gasto assim por mês, né? É interessante que as pessoas ainda acham que fazer dieta ou comer certo é muito caro, não dá para o bolso delas, tal. Mas o fato é, o que fica caro é quando você quer inventar moda, quer, como a gente se diz, inventar uma maneira de comer, mas não comer, que é o quê? São os produtos aí industrializados, são os diets, lights da vida, né, que você acaba pagando um preço muito mais caro do que até mesmo o convencional, né, com açúcar. Né? E a verdade é que quem está no foco precisa comer limpo. O que é comer limpo, Vitor? Comer limpo é você exatamente não ter produtos industrializados na sua casa, ou o mínimo possível, né? Então, quando a gente fala de comer limpo, a gente está falando de você comer uns ovos, comer, no caso das proteínas, né? Ovos, carnes, peixe, frango, isso aí. E os carboidratos também, batata, arroz, enfim, aquilo que tiver no seu plano. Agora, em relação a custo, tudo depende do seu objetivo. Se você está numa dieta de ganho de peso, você precisa comer mais, tá? Mas aí você pode comer desde um frango que está em torno de 17, 18 reais aí o quilo, né? A uma carne vermelha que está muito mais cara, uma carne magra, né? Um patinho, por exemplo, ao peixe, enfim. E no final das contas, se você está duro, não tem condição nenhuma, apele para os ovos, né? Os ovos sempre foi uma excelente, aliás, uma melhor fonte de proteína, na minha opinião, que existe, são os ovos, tá? Falando em questão de valor biológico, né? O valor biológico para o seu corpo são os ovos. Claro, não é fácil comer toda a proteína em ovos, mas é o que você tem no momento e muitas vezes é o que dá. Até uma pergunta assim, né? Porque eu já ouvi isso e eu fiquei meio indagado, né? Olha, porra, que situação, né? Porque eu tava no supermercado e eu tava com minha namorada e ela falou, né? Vou comprar isso aqui integral, a gente precisa fazer dieta, né? E, passou um cara, né? Falou, às vezes o integral tem mais caloria, né? Do que um alimento processado, né? Nem sempre o integral ele tem essa propriedade, né? Quer dizer, não faz... nunca entrou isso na minha cabeça também, eu não sei o porquê, assim. Tem assim, primeira coisa, a gente tem que entender o que é concepção de integral. Integral é aquele que está íntegro, né? Uhum. Na minha concepção. Então, você pega um alimento íntegro, né? Você fala assim, eu vou comer aqui essa beterraba, né? Ela está íntegra ali, você vai comer ela. Né? Quando você fala de produtos, que a gente fala, produtos industrializados integrais, é aqueles que passam normalmente, que querem dizer que passam por menos processo de industrialização. Sim. Vamos falar, por exemplo, o arroz integral. Ele é um processo a menos, ele não tem aquela lavagem, né? Mas o que acontece muitas vezes, a maior parte das vezes eu digo, é justamente no exemplo que eu dei anteriormente. Você fala assim, eu não estou podendo comer doce. E você vai lá e compra algo diet, light. Só que no final das contas, você vai olhar as calorias atrás, tem mais calorias do que o normal. Uhum. Faria sentido se você é um diabético, alguma coisa assim. Mas do contrário, você está estourando as calorias. Lembrando que para quem está num processo de queima de gordura, emagrecimento, definição muscular, você tem que ter a contagem calórica. A única forma que tem de você conseguir secar
é ter um déficit calórico. Tá? Então, às vezes você está se enganando. Então, isso é importante sempre levar em consideração. Tá? Uhum. Bom, e associado a isso, né, tem muitas pessoas que treinam em casa também, né? E, né, querem saber a respeito, né, de intensidade dentro de casa, se muda alguma coisa na dieta também. Olha, o que eu posso falar são dos meus alunos. O que acontece? Tem muita gente, principalmente no momento que a gente passou a pandemia, que foi obrigado a treinar em casa e acabou gostando e se adaptando, legal, tudo certo. Né? Mas eu sempre falo o seguinte, talvez naquele momento para você treinar em casa está sendo legal, só que vai chegar uma hora que a sua performance não vai conseguir evoluir. Por quê? Porque você vai precisar de artifícios, ou você compra um equipamento, uma máquina, um elástico, pesos, para poder ir aumentando a intensidade. Do contrário, você vai ter que buscar uma academia, um lugar que tem esses equipamentos. Tá? Mas o fato dá para treinar em casa? Dá. Só que você precisa ter a sensibilidade de saber a hora que não está tendo mais intensidade. Porque se você ficar treinando só com o peso do corpo, chega uma hora que aquilo fica muito leve. Entra na adaptação, né? O corpo busca adaptação, você vai ficando mais forte e você precisa da intensidade. Então treinar em casa dá. Eu gosto muito de treinar em casa, inclusive, né? No momento eu não tenho muito equipamento, então estou preferindo ir para academia, mas eu pretendo novamente ter uma academia na minha casa, pelo menos alguns aparelhos assim. Eu sempre tive, né? Desde os meus 13 anos eu sempre tive peso em casa, né? E sempre gostei de treinar livre. O meu treino, a princípio, o meu treino é mais apegado, os meus alunos sabem, é old school. Eu gosto de uma pegada mais... treino mais livre, gosto de chegar em casa, treinar, arrancar tudo a roupa e treinar, levantando peso livre, com um saco de pancada ali, levantando a intensidade, um pouco de funcional, mas fazendo força. Essa é a minha característica, é isso que me traz resultado. Entendi. E até mesmo, né, eu acho que também cabe a próxima pergunta e um engancho para ela, né, porque para quem está começando a treinar em casa, né, tipo, já treinou um pouco com o corpo ali, passou do tempo da adaptação do corpo. O que você indica para a pessoa começar, tipo, para comprar algum acessório, algum equipamento que auxilie nessa intensidade do treino, né? Os elásticos ajudam muito, as super bands que a gente fala, tá? Você consegue fazer várias coisas. A super band é diferente, né? Ela não é aquele elástico grande ou... Você tem na verdade, o que muda é muito a pressão dela, né? Então você tem aqueles elásticos mais rígidos, né? As superbands aquelas mais fininhas. Então você aí vai de acordo com cada um, né? Tá. Mas para você treinar legal mesmo, treinar completo, você tem que ter alguns halteres, né? Anilhas, para você poder entender. Claro, tem que ser auxiliado. Não adianta todo dia você querer treinar pernas na sua casa, né? E nunca está tendo resultado, mas também você nunca estimula. Lembrando que a nossa perna é um músculo muito forte. Você muitas vezes está treinando com o peso do corpo, está sendo legal, mas é o começo, porque a sua perna tem capacidade de levantar 2, 3 vezes o peso do seu corpo, né? Então eu mesmo estou passando por esse processo. Como vocês sabem, fiquei muito tempo parado em Portugal tudo fechado, não conseguia treinar como deveria. Não sou mais nenhum menino, com 41 anos agora. Eu realmente senti ficar parado, eu nunca tinha ficado parado. Parado que eu falo assim, eu saía para correr, às vezes para pedalar, mas treinar intensamente na academia, realmente eu fiquei um bom tempo sem treinar. E agora que eu voltei, que eu estou conseguindo ter um pouco mais de tempo para me dedicar, eu estava até comentando agora há pouco que o meu preparo físico começou a voltar agora. Então agora que eu estou dando mais atenção, mais frequência nos treinos, eu estou evoluindo. Então eu consigo hoje, eu tenho problema no joelho e tal, então eu não coloco tanta carga, mas eu consigo assim fazer um bisete, colocar 2 exercícios juntos, né, com um pouco mais de intensidade, descansar menos, treinar mais. Eu estava fazendo 4, 5 exercícios para perna, já estou fazendo 9, entende? Então estou dando mais volume de treino. Isso é natural, isso vai acontecer com você que está iniciando um projeto hoje. Bom, eu acho que isso é bem legal, né? Você contar um pouco dessa história da adaptação do corpo, né? Porque às vezes, eu trabalho contigo, né? E eu aprendo bastante aqui, assim. E existem outras formas, né, de buscar
essa alteração do corpo, né? De às vezes aumentar a intensidade, né? E, poxa, é intensidade de treino às vezes, né? Para você buscar um resultado melhor. E até mesmo a respeito disso, tem as suplementações, né? Que é um custo que às vezes vem ali, né? Para você manter seu shape ou conseguir algum resultado. Como é que funciona isso, tipo, no investimento e qual começar, né? As pessoas acham que para ter resultado precisa suplementar. Na verdade, não. O nome já fala, suplementar, complementar. Desde que você consiga suprir isso com alimentação. Mas o fato é que a suplementação te ajuda muito no dia a dia. Por exemplo, o whey. Eu até falo que o whey eu considero um alimento. Porque para mim, o lanche da tarde meu é um whey com uma fruta. É isso que eu tomo, entendeu? Às vezes pós-treino, eu treino num horário aí e eu tenho que sair da academia e fazer várias coisas depois e não dá tempo de comer. Eu tomo whey ali também com uma fruta ou aveia, enfim, né? Depende ali do plano. E eu estou muito bem alimentado, né? Então ela facilita a minha rotina. Até porque as quantidades que eu preciso comer, às vezes o meu estômago não facilita a digestão. Então, por exemplo, eu comi ali, na hora do meu almoço, 200 gramas de carne, mais 150 gramas de arroz, mais 100 gramas de feijão, mais 100 gramas de legumes, mais um prato de salada. Esse é meu almoço, por exemplo. E aí 3, 4 horas da tarde, se eu comer de novo mais 200 gramas de carne, por exemplo, que eu teria que comer para dar quantidade proteica, meu estômago já começa a reclamar, aquilo já vai fermentar, então não vai ser legal. Eu tomo um whey, eu fico super bem, evito fermentação, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, o whey também pode ajudar na sua flora intestinal, sua desbiose intestinal, muitas vezes quem sofre de desbiose. Quem ainda não sabe sobre isso, dá uma olhada nos meus conteúdos, eu falo muito nos meus conteúdos sobre desbiose intestinal, porque eu entendo o seguinte, se você não tem uma boa absorção intestinal, né, você não consegue desenvolver. Mas meu alimento é muito comum, né, Vitor? Vitor trabalha comigo, ele vê aqui, é muito comum as pessoas chegarem até mim aqui e falar assim, Bruno, procurei você porque, olha, eu me alimento certinho, eu faço atividade física, mas eu não tenho resultado, não consigo, não sei o que acontece, fiz exames, meus exames tudo certinho aqui. Você vai ver, essa pessoa sofre, por exemplo, uma desbiose intestinal. Ela tem algum problema ali na absorção intestinal, faz com que ela mesmo se alimentando super bem, ela não tem uma boa absorção, aí ela tem uma fermentação, aí aquilo deixa o corpo mais inflamado, então é muito importante a gente cuidar do intestino. Então o whey é uma estratégia que eu uso, né? Seguindo sobre as outras suplementações, tem algo que você pode, né? Ou seja, vamos finalizar o raciocínio do whey. O whey pode facilitar, mas você pode comer, então você não necessita do whey. Algo que seria legal, se você tiver uma grana, quiser investir, creatina. Creatina ajuda no controle da glicemia, no desenvolvimento da massa muscular, né? No raciocínio. Então, o whey vai te ajudar, a creatina, aliás, vai te ajudar demais. Mas não posso agora? Tá tudo bem. Come carne vermelha ali 2, 3 vezes na semana, que é rica em creatina, tá? Então, sempre há uma via paralela que pode deixar as desculpas de lado para poder ter resultado. Então, assim, facilita a sua vida? Facilita, mas não é indispensável. Bom, aí é uma dúvida minha, tá? Porque assim, eu sempre escutei muita história de pessoas que tomavam suplementação, treinavam muito e que tinham problema de gases, né? A suplementação, qualquer uma, é uma coisa que está associada à suplementação. O que é essa... Está ligado à fermentação. Isso que eu falei agora há pouco. A fermentação. Por exemplo, se você quer saber se o whey que você toma é bom, se ele começar a dar gases, é porque ele é muito rico em caseína, por exemplo, que inflama o seu intestino. Né? A caseína, por muito tempo, era indicado por profissionais para você tomar antes de dormir. A caseína é o lixo do leite. Ela inflama totalmente o seu intestino e fazendo com que a sua barriga fique distendida, você até pode desenvolver uma desbiose intestinal num alimento altamente inflamatório. Então, você toma o leite e tem gases, vou comprar sem lactose, muitas vezes não é lactose, pode ser a caseína, né? Ou a galactose, tem outras substâncias no leite, tá? Mas o fato é, quando você está tendo problema de gases, é fermentação.
Então, tem gente que come ovos, né? E aí tem fermentação. Como que você pode resolver isso? Bom, você pode utilizar, por exemplo, comer um pouco antes um iogurte natural, ou no meu caso, eu gosto muito do kefir, que é tirado a partir do leite, né? Quem não sabe aí dá uma googada ou dá uma olhada nos meus conteúdos, que eu falo muito do kefir. Inclusive eu uso, né, toda noite. Então isso ajuda demais. Isso ajuda demais a você não ter fermentação. Ajuda na sua microbiota intestinal, fazendo com que as bactérias do seu organismo esteja balanceado, evitando esse tipo de problema, tá? Uhum. Bom, é que dentro das suplementações também, né, como você mesmo citou o whey, ele entra com uma substância ali para agregar mais, né, no ganho de massa e tudo mais, né? Mas, poxa, obviamente a intensidade do treino também conta muito, né? E existem suplementos que auxiliam nisso, né? No final das contas, o que a gente quer, seja com suplementação, seja com alimentação, seja com recurso ergogênico, de hormônios, essas coisas, termogênicos. No final das contas, o que a gente quer é melhorar o desempenho no treino. Porque só melhorando o desempenho no treino que você vai mudar o seu físico, que você vai secar a sua barriga, que você vai conseguir desenvolver a sua massa muscular. Claro, tudo isso associado a uma dieta, uma alimentação adequada. Né? Não adianta você querer comer rodízio todo dia, comer doce todo dia, porque você acha que vai aumentar o seu desempenho. Não, é o contrário, tá? É o contrário. É uma alimentação, um combustível bom que faz o seu corpo desempenhar. E a suplementação entra nesse quesito. Quando você toma a creatina, por exemplo, ela aumenta a sua força. Ela aumenta os depósitos de fosfocreatina dentro da célula muscular, fazendo com que você tenha uma maior produção de ATP, né? Ela estimula o ADP, que é a adenosina disfosfata, a adenosina trisfosfática, fazendo com que você exploda mais, você treine mais forte. Com isso você desenvolve mais massa muscular, com isso você acelera mais o seu metabolismo, queimando mais gordura. Tá? Então a ideia de suplementar ou de qualquer recurso é pensar que você desempenha melhor. E não só desempenhar melhor, o suplemento também, assim como a comida, a alimentação regrada, ele aumenta a recuperação muscular, deixa mais rápida a recuperação muscular. Você imagina que você fez um treino pesado de pernas hoje, amanhã sua perna já está praticamente recuperada. Então depois da manhã, 70 horas, 72 horas aí, você já pode fazer um outro treino muito forte como você fez hoje. Ao contrário disso, se você não está tendo um recovery legal, se não está tendo uma recuperação legal, vai dar 72, 80, 90 horas, você ainda sente dor muscular. E aí você não pode treinar, principalmente com a intensidade que você treinou agora. Então, no final das contas, recuperação muscular e desempenho no treino. É isso que a gente quer. Bom, é até legal, porque recentemente a gente tem um vídeo aqui, né? E tem um card, né? Eu vou pôr no card aqui o vídeo, até que você fala do efeito do carboidrato nisso, né? Na recuperação do músculo, né? Até mesmo para descansar, né? Tipo, para você poder ir dormir assim, ele tem um efeito bacana, né? Quando você pensa, por exemplo, na outras dietas, por exemplo, cetogênica e tal, as pessoas falam, você não precisa do carboidrato porque você tem recuperação, né? Ou transforma o seu, aquela comida, aquela proteína, aquela gordura em glicogênio também, né? Então você não precisa do carboidrato. Só que a gordura, por exemplo, a proteína demora em torno de 8 horas para se transformar, 8, 10 horas para se transformar em glicogênio no seu músculo. Enquanto o carboidrato, 4 horas está ali depósito de glicogênio, ou seja, você está pronto, você tem um combustível no músculo ali pronto para ser utilizado, né? Que ajuda a recuperar. Ajuda você a recuperar do treino mais rapidamente, ajuda no recovery, né? E claro, ajuda no sono, né? Muita gente corta o carbo à noite, zero carboidrato e não consegue dormir direito. Posso falar que essa noite fui eu. Ontem eu cheguei de treinar, treinei pesado e eu tinha comido, eu já tinha praticamente esgotado minha quantidade de carbo do dia, porque eu ia treinar perna ontem, né? Eu falei, eu tava me sentindo cansado, tal, fui comendo os carboidratos, enfim. Cheguei de treinar, falei, tô me sentindo bem, eu nem vou, comi um pouquinho só de batata, tal, até mostrei, quem viu, acompanhando meus stories lá, e comi um peixe e tal, e eu fui dormir. E realmente a noite para mim foi bem agitada, não relaxei como deveria. Talvez se eu tivesse comido um pouco mais de carbo, talvez eu teria dormido melhor. Aquela tal história, né? Se você fragmentar, né? A gente vai fragmentando ao longo do dia,
para você, o seu corpo assimilar melhor, você ter uma melhor absorção, né? E tá sempre com combustível em dia. Entendi. Bom, até mesmo, né, falando em performance aí, né, você pode trazer vamos por assim, quais os primeiros passos, né, para começar a suplementar ali, o que comprar primeiro, para trazer resultados no treino? Eu parto daquele princípio, Vitor, que o que você precisa como base? As proteínas, onde tem uma boa recuperação muscular. Então é o que eu falo com meus alunos. Então, se você puder investir em algo, invista numa boa proteína, num bom whey. Né? Agora, se você tem um problema de desbiose intestinal, você come, no final do dia sua barriga está muito distendida, eu já aconselharia você começar a cuidando primeiro desse intestino. Né? Então, tomar uma glutamina, por exemplo, que é um suplemento, tá? É um suplemento não essencial, porque a gente já produz ele, porém a gente usa muito, e a glutamina ela vai ajudar justamente nessa reparação intestinal. Então, se você tomar uma glutamina de manhã com limão, tá? Antes de iniciar a sua refeição, vai ajudar nessa sua desbiose, fazendo com que você come durante o dia, com que você vai ingerir durante o dia, tenha uma melhor absorção, você tenha menos desconforto. Então, tudo depende do que você está buscando, né? Se você já tem as suas quantidades proteicas em ordem, você quer desempenhar mais, está precisando de uma recuperação muscular, investe aí numa creatina. Entendi. Então, são 3 suplementos assim que eu acho básicos, né? São os básicos para mim: whey, creatina e glutamina. Que eu acho que ali é um combo, se você conseguir ter os 3 ou um ou outro, vai fazer diferença. Então, se o pessoal tiver dúvida, pode deixar nos comentários ali. Por favor, mande um direct pra gente ou deixa aqui nos comentários, porque o comentário de vocês é muito importante para a gente produzir os próximos conteúdos. Tá? Então, normalmente essas dúvidas, essas perguntas, a gente tira de comentários que vocês fazem. Então, por favor, coloquem aqui embaixo do vídeo o que vocês acharam sobre, ou estão achando sobre esse conteúdo, essas coisas que a gente vem falando aqui. Se tiver alguma dúvida tal, pode deixar ali que a gente vai tirar. Beleza. Bom, dando continuidade aí, o pessoal da antiga, né? Pelo menos da minha época, né? Eles usavam de estimulantes sexuais, né? Naturais, né? Para poder ter uma melhor performance assim no treino. Ainda é uma coisa utilizada? Estimulantes naturais, na verdade, isso aí é uma coisa lá atrás se utilizava também, né? Aquele batido de ovo, óleo de piranha, ovo com biotônico fontora, que não sei o quê. Utilizava essas coisas, catuaba, né? Utilizava. E depois, mais recentemente, o pessoal começou a utilizar, por exemplo, o Tadalafil. Né? A Tadalafila é um estimulante sexual, né? As pessoas usam para treinar, porque ele é um vasodilatador. Né? Só que a diferença é que ele é um vasodilatador que foi criado, na verdade acabou sendo um efeito colateral dele, utilizado para ereção masculina, então para desempenho sexual masculino. E as pessoas perceberam que no treino você também tem uma vasodilatação, aumento do calibre das suas artérias, das veias, e o treino realmente você tem um pump, é o que a gente chama de pump, né? Você tem um músculo mais inchado na hora do treino. Porém, eu desaconselho, tá? Eu desaconselho totalmente. Eu já fiz uso, para mim, os efeitos colaterais são muito piores do que os benefícios dele. Então você pode ter enjoo, dor de cabeça, dor nos membros, travar o maxilar. Que história é essa de doce de leite para atleta, cara? O pessoal eles acham estranho muitas vezes quem ainda nunca viu essa técnica, né? Mas o fato é o seguinte, eu vejo muita gente tomando aí maltodextrina, dextrose, palatinose, são suplementos de carboidratos para ser utilizado aí durante o dia ou pós-treino, e na minha cabeça não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Então, eu prefiro comer algo prazeroso e assim eu passo meus alunos, né? Passo ali no pós-treino, que é um momento que a gente quer que a insulina suba realmente, né? E porque a insulina é um dos principais hormônios anabólicos, a insulina é a testosterona. Então no pós-treino a gente precisa de um recovery rápido, né? A gente tem uma janela ali, até 4 horas, que a gente precisa ingerir coisas boas
para que o nosso corpo recupere. Então, se pensar que você está depledado de glicogênio ou de carboidratos ali, o que a gente faz? Joga ali um doce de leite, né? Logo após, em seguida um whey, uma proteína, ou come uma carne e tal, ou muitas vezes bate o doce de leite com o whey, que fica bom pra caramba, faz uma papinha e faz muito sentido. Claro, tudo isso é calculado dentro do gasto calórico do atleta ou ali do indivíduo que quer resultado, e para trazer um resultado legal. E é impressionante, são duas coisas que eu uso muito no pós-treino. Mel e o doce de leite, que eu gosto de usar no pós-treino. E, pô, além da pessoa, do indivíduo ali sentir um prazer naquela hora, né? Claro, isso não se enquadra a todos os casos. Tem uma quantidade de gordura ali corporal que a gente calcula, né? Uma resistência insulínica que a gente calcula, que não são todos que podem utilizar desse artifício. Mas para quem quer ganhar massa muscular, tem uma quantidade de gordura um pouco mais baixa, a gente consegue usar essa técnica e dá um resultado muito bom. Não corre risco de ceder consecutivamente. Então, por isso que não serve para todos, né? Tem pessoas que sofrem de compulsão e aí... Pô, é o meu caso. E aí ferrou, Bom, e tem mais uma aqui, né? É que assim, a pessoa tem dúvida se o tamanho do cara que treina e tal, né? Ela está associada ao consumo de ergogênicos, né? Hormônios, estimulantes. Como é que funciona essa relação tamanho e ingestão de ergogênicos aí? As pessoas acham que para o cara ficar grande, ele tomou muita bomba, né? Ou seja, quanto mais bomba o cara toma, né, que é os ergogênicos, que são os hormônios, maior ele fica. Porém, a gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade pelo seguinte: se você pegar, por exemplo, vamos falar do ícone aí, o Arnold Schwarzenegger, né? O Arnold, você vai pegar a foto lá, puxa no Google, a foto dele com 16, 17 anos competindo natural, ele é maior que a maior parte dos caras que você vê por aí, que já tomou de tudo quanto é hormônio, suplementou. Isso na época dele, que não tinha suplemento, não tinha nada. Isso em 1950 e alguma coisa aí, né? 1960. Maior que muitos caras, natural, com 17 anos, um menino. Então esse cara já é um cara grande de natureza, né? E aí o uso de ergogênicos só melhorou aquilo que ele já tem. Mas é aquele negócio, né? Quem nasceu gatinho nunca vai virar leão, né? Não tem jeito, não adianta você aplicar hormônio num gatinho achando que ele vai virar um leão. Então, galera, esquece isso. Mulherada, vê lá a blogueira lá rasgada, definida, vou ficar o corpo dela. Não, melhora o seu corpo, melhora em cima do seu visual, né? Não acha que você vai ficar grande igual o cara lá da academia, melhore você. Você tem que olhar para você, até porque cada um nasceu com uma genética, seja ela tamanho, receptor para determinados remédios ergogênicos, suplementação. Então tudo isso está associado e principalmente você ter... você poder tomar alguma coisa, né? Porque tem gente que faz uso de qualquer hormônio, o cara já tem um monte de efeito colateral, o cara vai parar no hospital, problema nos rins, no fígado, e tem cara que toma um caminhão de coisa e não tem nada, né? Então é tudo muito relativo, é tudo muito individual. O que você tem que fazer é olhar para você. Agora, uma coisa que eu vejo, Vitor, é muitos meninos hoje, porque está muito fácil, né? Na minha época não tinha isso. Você falar que você toma anabolizante, na minha época era melhor falar que você fumava maconha do que tomar anabolizante, porque era um negócio. E hoje está tudo descarado, né? Então as pessoas perderam um pouco o pudor, só que isso traz um problema. O problema é que o cara acabou de começar a treinar 1 mês, 2 meses e já quer tomar alguma coisa. E não é assim. Tem todo um preparo, né? Não é assim, você tem que atingir, o maior conselho que eu dou para você aí, você tem que atingir a sua maior maturidade muscular, treinando, fazendo dieta, suplementando, tendo uma rotina por alguns anos, 5, 6, 7 anos, tá? Para começar a ingerir algo. Por quê? Que eu falo de hormônios. Por quê? Porque você cria receptores para isso. Sabe aquele negócio que eu falei? Você só potencializa aquilo que você já tem. Se você não tem nada, você vai potencializar o quê?
Tá? Então você vai inchar e desinchar, desinchar e desinchar. Isso quando você não tem um monte de colateral, tá? Problemas de ginecomastia, caso das mulheres, virilização, nascendo barba, tá? Tem todos esses problemas associados, tá? Vou ter que tirar essa impressora daqui. E as pessoas que têm a testosterona baixa, tal, estão desanimados, sem, né, bem murcho com a vida? Então, no caso de ser detectado quando realmente está com uma testosterona baixa, primeiro você tem que fazer uns exames para saber isso, né? Uhum. Tem sinais que o corpo mostra pra gente que algo está errado. Se você está muito cansado, muito desanimado, muito sedentário, né? Quantos caras que eu escuto falar assim, até amigos meus, pô, Bruno, pô, chego de trabalhar, cara, pô, eu quero sentar no sofá, aí você vê que o cara tá com aquela barriga, tá careca, aí algo, tem uma luz ali acendendo, cara, tem alguma coisa errada, né, meu? É muito típico o cara que é sedentário, tá caindo muito cabelo, ou tá ficando careca, ou já tá careca, com aquela barriga. Tudo isso pode dizer alguma coisa, tá? Não estou falando que seja, não é uma regra, mas é o que a gente atende todos os dias que aparentemente acontece. Isso, muitas vezes, o cara ele tem uma genética que ele é magro, então só cai o cabelo, não tem a barriga, tá? Então o cara, não, eu sou magro. Só que, a hora que vai ver, a testosterona do cara tá lá embaixo, esse cara tá desanimado, esse cara não quer namorar mais, esse cara, né? Então, são sinais, alertas para você ir buscar um médico, fazer uns exames e tá tudo em ordem. Foi detectado que você está com a testosterona baixa, e veja bem, está com a testosterona baixa é o seguinte, a testosterona normal ali é de 300 até 800 nanogramas, tá? Por decilitros. Tem pessoas que ficam muito bem com 800 apenas, 1000 até acima do limite. Tem pessoas que ficam bem com 300. Mas uma coisa é fato, se você está abaixo de 300, você precisa ir atrás disso. Por quê? Porque hoje já é sabido, ao contrário do que se falou por muitos anos, e eu escutei de médicos, da boca dos médicos, falando para mim, que a testosterona matava de infarto, parava o coração, dava câncer. Todas essas histórias, tá? E aí tem uma pergunta simples que você pode se fazer. Ué, então todos os meninos de 16, 17, 18 anos que estão com a testosterona na tampa estão morrendo de infarto, estão com tumor? Não, né? Então isso caiu por terra. E junto com isso vieram os estudos, né, que ao contrário do que se pensava, que a testosterona dava câncer de próstata, por exemplo, já se sabe que é o oposto, que a falta da testosterona pode sim te dar tumor na próstata, pode sim te levar a infarto e a problemas de artrose, artrite, você começa a sentir dor em tudo e principalmente, cara, é fato que sua testosterona está muito baixa, você vai sofrer de depressão, por quê? Tudo que você gosta na vida perde o sentido. Pô, você acha bonito a mulher, você acha bonita a sua mulher, mas, cara, você não tem vontade de namorar. Aliás, muitas vezes você nem consegue achar bonito, porque o desejo seu foi embora. O libido está ligado a outras coisas, ao estresse e tal, mas é fato que a testosterona tem um grande peso sobre isso. Isso não há dúvida, tá? Então, se você está com a sua testosterona, você procura um médico, se ela está baixa, porque você não precisa necessariamente repor ou tomar a testosterona. Isso o médico vai decidir. Mas você tem outras formas de estimular. E acredite você, fazendo atividade física com peso, musculação, exercícios livres, agachamento, barra, supino, tudo que é exercício resistido, você vai estimular só durante o treino. Só para você ter uma ideia, durante o treino tem estudos que você aumenta em 117% a produção de testosterona durante o treino, tá? E claro, isso associado a uma boa alimentação, né? Rica em zinco, por exemplo, que estimula aí os seus hormônios, tá? E se precisar, tem algumas vitaminas, suplementos, a maca peruana que eu sempre falo, né? Tem outras vitaminas que são muito importantes, que podem reverter esse quadro. E tem algumas medicações que estimulam também a sua produção, tá? Então você não precisa necessariamente. Agora, se vier precisar, beleza, ótimo, faz um TRT, tá? É uma reposição hormonal.
Beleza, tudo certo. Por que você tem que ficar sem testosterona se você teve ela até agora? Isso vale para mulheres também, tá? Então fiquem ligados nisso, porque é um hormônio super importante. Legal? Legal. Bom, eu acho que só para encerrar, né? Se a pessoa tiver alguma dúvida, né? Quiser, tipo assim, poxa, Bruno, eu tô meio perdido aqui, como é que eu entro em contato com você? Como... Bom, primeira coisa é você se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, Bruno Rocha Concept. Depois, Bruno Rocha Concept no YouTube é Bruno Rocha Oficial, tá? No Instagram e no Facebook, Bruno Rocha Concept. Coloque nos comentários o que você achou, quais são suas dúvidas, que a gente está monitorando a todo momento, ou mande um inbox pra gente, que a gente tira suas dúvidas. Mas é legal, como a gente falou anteriormente, é legal que você coloque nos comentários o que você achou, mesmo que não seja uma dúvida, porque em cima dos seus comentários nós iremos produzir novos conteúdos que darão margens aí para fazer outros quadros como esse. Esse, o nosso podcast também, que está sempre aí, o nosso Musclecast, né? Tem sido um sucesso, tá muito legal. E é isso. Gente, é isso aí. Não esqueça o sininho. As notificações. Ativem as notificações para você saber quando nós estamos com conteúdos novos. Fechou? Se inscreva lá no canal, então, Bruno Rocha Oficial. Tamo junto e até a próxima. Valeu!